Deus é tão maravilhoso, irmãos, que a gente tem visto o dia que fez hoje, né? O dia de sol, o dia de calor, um dia abençoado. Mas Deus é o Deus que nos trata nos mínimos detalhes, né? Tem um cuidado exagerado conosco. Você já imaginou se o sol abaixasse alguns metros? A gente morria esturricado. Você já imaginou se o pingo da chuva fosse bem maior do que é? Nós morreríamos afogados. Então Deus, Ele cuida da gente nos mínimos detalhes, né? E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, para glorificar o nome dEle, para exaltar. Já louvamos, já bendizemos o seu santo nome. E agora nós vamos ouvir um pouco da palavra, aquilo que Deus colocou no meu coração para passar para vocês. Se encontra em Provérbios, capítulo 16, versículo 1. Provérbios, capítulo 16, versículo 1. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração, para que a gente possa falar um pouquinho essa noite. Provérbios 16, 1. Amém? Acharam? Diz assim a palavra do Senhor: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios de quem? Do Senhor. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, aqui está a Tua palavra, ela é preciosa, ela é santa, ela que edifica a nossa alma, ela que nos traz paz, que alimenta, Senhor, a nossa alma. E o Senhor possa falar aos nossos corações nesta noite através da Tua santa palavra. Muito obrigado por tudo. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Irmãos, quem me conhece aqui na igreja, que eu mando o zap para alguém me pergunta: Rogério, você vai lá amanhã? O que eu respondo? Os irmãos sabem o que eu respondo. Se Deus permitir, eu irei lá amanhã, né? Porque tudo na nossa vida é a permissão de Deus. E muitas vezes, os nossos planos que fazemos são planos diferentes do plano de Deus. Deus, muitas vezes, em muitas situações, tem planos diferentes dos planos que a gente faz, né? Então, a gente não pode dizer: ah, não, essa semana eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. Não, se Deus permitir, eu irei fazer isso ou aquilo, né? Quantas pessoas fazem planos, isso e aquilo, e não dá certo aquele plano que é para fazer, né? Essa semana a Carla chegou para mim e falou assim: eu estou de boca aberta. Eu falei: o que foi? Uma moça conhecida nossa, nova, foi para o Rio e faleceu, né, Carla? Uma moça bem nova, né? E uma moça cheia de planos, cheia de coisas a fazer, né? Casada, com seu esposo, seus filhos, e ela partiu, né? Então a gente faz planos, mas a última palavra na nossa vida sempre vai vir de Deus. Eu tenho falado para vocês aqui, né, já há algum tempo, pedindo oração por uma tia minha, né, a tia Angelina. Alguns irmãos esteve na casa de repouso, que ela está lá há 5 anos, e a minha tia tinha que botar um marca-passo, 90 anos, e aí a gente bota, não coloca, muita idade. E nós conversamos com alguns médicos, né, alguns médicos conhecidos de Petrópolis. Falou: Rogério, tem que botar. É um procedimento até certo ponto comum, uma pessoa de 90 anos, mas se não botar, ela pode morrer a qualquer momento, né? E o nosso plano era ela botar o marca-passo. Ela colocou o marca-passo no dia 12 de dezembro. 10 de dezembro. Nosso plano era botar o marca-passo no dia 10 e no dia 11 ela ir para a casa de repouso, né? Só que no meio de colocar o marca-passo, houve uma intercorrência. Furou a pleura dela, né? Pastor Carlinhos já trabalhou na área da saúde e com 90 anos, né? Tem 1%, Pastor Carlinhos, de acontecer, e aconteceu com ela, né? E ela já colocou 3 vezes dreno, coloca dreno, limpa o pulmão, e aí tira o dreno, que não pode ficar muito tempo, e daqui a pouco o pulmão está cheio de secreção de novo, e coloca dreno. Nós estamos, hoje é dia 11, então já fez 1 mês, né? 1 mês que nós estamos indo no hospital todos os dias, de segunda a sexta, sábado e domingo vai meu primo,
e a gente tem que ir cedo para o hospital para ter notícias no CTI, a gente chega tarde em casa, todo dia a mesma rotina. 10h30 a gente sai de casa, chega em casa 2, 3, 4 horas da tarde, né? Nós fizemos um plano dela aí no dia seguinte, mas Deus permitiu que desse outro plano na vida dela, né? Mas em meio a isso tudo, irmãos, em meio à dor, à luta que nós estamos passando, em meio ao cansaço, que assim, quem tem uma pessoa no hospital, né, quem já passou um ente querido no hospital, sabe o cansaço que é, a luta que é. Mesmo assim, eu tenho tido o privilégio e a oportunidade de glorificar o Senhor naquele hospital, né? Esse dia eu estava lá esperando a Carla e eu estava bem cansado, mas muito cansado. E aí eu sentei no banco e eu comecei a orar, irmãos. Orar ao Senhor, e passa um e passa outro, e eu estou ali orando, clamando ao Senhor, né? E o nosso papel é clamar, e eu tenho oportunidade de estar ali, não somente clamando pela minha tia, mas clamando pelos outros que ali estão também, né? O hospital, ele, de trauma, ali tem muita gente, acidente de moto, coração, bateu de carro, acidente em geral, né? E muita gente sofrendo, precisando de uma palavra, e Deus tem me dado a oportunidade de levar uma palavra àqueles que sofrem. Porque em meio à aflição, às lutas da nossa vida, do nosso dia a dia, nós temos que estar com o nosso coração pronto para levar a palavra do Senhor por onde nós passarmos. Edificar o seu santo nome. Irmãos, e quando eu orei ali esse dia, eu comecei a clamar ao Senhor pelo hospital, pelos médicos, pelos enfermeiros, por todos que estavam ali. Eu consegui sentir uma paz no meu coração, sabe, uma presença de Deus em meio ao cansaço físico, e ao cansaço espiritual, mental, que só Deus pode trazer para mim e para você. Só Ele pode renovar as tuas forças. E aí passou um rapaz com uma muleta e a mãe dele falou, pega água para mim. E eu falei, não precisa não, deixa que eu pego para você. E fui lá, peguei água e dei água e comecei a falar de Jesus para aquele rapaz. E a mãe falou assim, ele é desviado da casa do Senhor. E eu falei para ele assim, olha, teus amigos não vão estar contigo na hora da dor, mas a tua mãe vai, e o Senhor Jesus também. E aquele homem, ele arregalou o olho, encheu de lágrimas, e eu vi o quanto que ele precisava de uma palavra, e eu falei assim com ele, o Senhor permitiu que eu fosse buscar água para tua mãe, para falar do amor dele para você. Irmãos, há muita gente sofrendo por aí, precisando do amor de Deus, e eu e você somos porta-voz desse amor. Esse amor que um dia mudou meu coração, que mudou o teu, eu e você somos porta-voz desse amor, da palavra de Deus. Isaías 40, 31 diz, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Às vezes a gente acha que o Senhor está muito longe, é ou não é verdade? Às vezes a gente passa por situações da nossa vida que nos dá um cansaço físico, mental, espiritual tão grande, que a gente acha que Deus está muito longe. Não, meus irmãos, Deus está mais presente, mais perto da gente do que nós mesmos imaginamos. Eu não sei quem viu no Natal, uma menina chegou na porta da casa dela, viu uma garagem e ela estava com patins, e o céu, né, à noite, e ela olhou para o céu e falou assim, uma menina de uns 10, 11 anos, e disse, Deus, hoje é seu aniversário, eu te amo, Jesus, o Senhor pode me ouvir? E na mesma hora, deu um raio assim, na mesma hora. Aquilo para mim foi uma pregação de horas e horas. Aquilo tocou meu coração de uma tal maneira, vendo aquilo ali, eu falei assim, Deus está presente a cada instante, a cada segundo. Deus, Ele cuida de você a todo momento, e às vezes a gente, como ser humano, a gente acha, não, Deus não está nessa batalha, Deus não está com a minha tia, por que eu estou passando? Não, Deus está a todo momento conosco, meus irmãos. Há um outro vídeo também, muito interessante na internet, que o menininho vai, ele chega para a mãe na praia e ele fala assim, mamãe, se eu escrever Deus na areia, a onda não apaga. E aí ele faz o seguinte, ele pega, o interessante é que ele dá 2 passos para trás, ele faz assim, ó, e ele chega mais perto da onda, e ele escreve Deus. A onda vem, pega de um lado, pega do outro, faz um U,
e não apaga o nome de Deus. Não tinha como não acontecer isso. A onda era para pegar tudo, irmãos. Mas Deus, Ele fala assim conosco com isso: eu estou a todos os momentos com aqueles que me invocam, aqueles que chamam pelo meu nome. Irmãos, não há um minuto sequer na nossa vida sem que Deus esteja olhando por mim e por você, esteja tomando conta de você. Mas nós somos humanos, nós somos falhos, às vezes a gente acha que não. Deus está a todo momento tomando conta de nós. Jeremias 29, capítulo 11 ao 13, vai dizer, o Senhor vai dizer: eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocarei, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus ama, meu irmão, quando você o busca de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Deus ama quando a gente dobra o nosso joelho, quando a gente, sem medo, sem palavras difíceis, bonitas, sem talvez até um português correto. Deus não se importa com isso. Deus se importa com o coração aquebrantado, em espírito e em verdade, que o busca de todo o coração. Ah, meus irmãos, como que nós precisamos clamar a Ele, buscar a Ele, entender que nós não somos absolutamente nada sem a presença dEle em nossas vidas. Por isso eu te convido nesta noite que você saia daqui fazendo uma reflexão da sua vida. Eu preciso buscar mais ao Senhor. Eu preciso ter mais intimidade com Ele, com a sua palavra. Eu preciso ter mais intimidade em oração, buscando ao Senhor em espírito e em verdade. Mas muitas vezes, meus irmãos, a ansiedade nos consome. A ansiedade do dia, da vida moderna que nós estamos vivendo, tem nos consumido e tem nos afastado da presença do Senhor. Talvez tanta coisa que você tenha a fazer no dia a dia tem feito com que você se afaste das coisas concernentes ao reino de Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Diz que um circo chegou à cidade, e um menino de 8 anos falou assim: pai, eu vi passando aqui o circo, é muito lindo, tem palhaço, tem um monte de coisa legal. Pai, eu preciso ir no circo, pai, me leva no circo. E o pai falou assim: calma, tá bom, eu vou te levar. Faz o seguinte, era uma segunda-feira, faz o seguinte, sábado o papai vai te levar no circo. Já vi que tem um matinê 10 horas da manhã no sábado. Sábado o papai vai te levar para ver o circo. Pai, eu não estou aguentando de ansiedade, me leva no circo. E aí o pai acordou no dia seguinte, estava dentro do sapato escrito assim: pai, não esquece do circo. E isso na terça-feira. Na quarta-feira o pai levantou e estava escrito no espelho com o batom assim da mãe: pai, não esquece do circo. E o pai: calma, meu filho, eu vou te levar no circo, calma. E o menino na quinta e na sexta-feira não se alimentou direito, não conseguiu dormir, ele só pensava no circo. Quando foi no sábado, 5 horas da manhã, ele bate no quarto do pai. Pai, se levanta, vai se arrumar, o circo. Pai: calma, meu filho, são 5 horas da manhã, nós vamos no circo. 10 horas da manhã, pai e filho, sentado na primeira poltrona, o menino todo arrumadinho. O rapaz que dirigiu o circo falou: respeitável público! O menino estava cansado, não dormiu direito, não se alimentou direito. O pai: filho, circo, filho. Dormiu, o espetáculo todo, não acordou. O pai pegou ele, levou para casa. Quando foi 5 horas da tarde, o menino acordou. Pai, o circo, vamos no circo, pai, o circo. O pai chega para o filho, senta o filho e fala assim: deixa o papai te falar uma coisa, para você aprender uma lição. Quem não confia no pai e não consegue descansar em suas promessas, perde o espetáculo da vida. A ansiedade, irmãos, tem feito a gente perder o maior espetáculo da vida, a presença do nosso Deus sobre as nossas vidas.
Não fique ansioso com coisa alguma. Deixe Deus trabalhar na tua vida. O segredo é confiar. O segredo é confiar. A Arca de Noé, ela tinha aproximadamente 135 a 150 metros de comprimento. Mais ou menos 25 metros de largura. E mais ou menos uns 15 metros de altura, mais ou menos. O que Noé fez? Confiou. Imagine quanta gente ridicularizou Noé. Você é maluco, você é doido, vai ter dilúvio, vai ter nada. Está há anos aí fazendo essa arca, nunca aconteceu nada. Noé simplesmente confiou. Se Deus disse para ele que iria acontecer o dilúvio, é porque iria. E Deus diz na tua vida e na minha vida, há uma promessa de bênçãos, da presença do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua vida. E nós temos que acreditar e viver sobre essa promessa. Deus tem planos de paz sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Talvez alguém que você ama tanto, que você gostaria de ver na presença do Senhor. Eu não sei o que se passa na sua vida, mas Deus tem planos de paz sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre todos aqueles que invocam o seu nome. Daniel orava 3 vezes por dia, irmãos. 3 vezes por dia, ele fala, eu não quero saber, pode fazer o que quiser, eu vou continuar orando ao meu Deus, porque eu confio nele. E o resultado qual é? Deus tapa a boca dos leões. Talvez muitos leões estejam tentando se levantar contra a sua vida, mas Deus vai tapar a boca de todos eles, porque o Senhor é contigo, por onde quer que tu andares. Creia somente, acredite. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles falaram assim, não vamos nos curvar perante a ninguém, só curvamos os nossos joelhos perante ao Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso. Vocês vão morrer, esturricado na fornalha, pode colocar, a gente pode morrer. E o que acontece? Eles estão cirandando, dançando dentro da fornalha, e há um quarto homem com eles, resplandecente, de branco, é a presença do Senhor, irmãos. Você pode andar pela fornalha, por onde quer que seja, mas o Senhor é contigo, Ele vai cirandar com você. Homens os quais a Bíblia diz que esse mundo não era digno. José foi traído pelos seus irmãos. Que é coisa pior do que ser traído pela própria carne, pelo próprio sangue. Traído pela mulher do seu senhor, esquecido pelo copeiro, tinha tudo para dar errado na vida dele. Mas eu continuo confiando, diz José, eu continuo confiando. Deus tem um propósito na minha vida. A minha vida não é em vão, a minha vida não é à toa. Deus tem um grande propósito na minha vida. E quem que José se transforma? No segundo homem mais poderoso da face da terra naquela época. O segundo homem mais poderoso do país mais poderoso da época, o Egito. Porque Deus tem planos na vida de José, assim como tem plano na minha e na sua vida. Certa vez, o Senhor Jesus, Ele chega e faz um discurso, né? Ele diz, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E muitos que ouviram esse discurso foram embora, falaram, duro esse discurso, né? Eles tinham as suas tradições, as suas religiões, duro esse discurso. E aí o Senhor chega para Pedro e diz assim, Pedro, quer ir embora também? E aí Pedro responde ele algo que eu acho fascinante. Pedro fala assim, Senhor, para quem nós iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna para o nosso coração. Irmão, só Deus tem as palavras de vida eterna para a nossa alma.
na hora da angústia, na hora da dor, na hora do sofrimento. Só o Senhor tem palavras de vida e vida em abundância para você e para mim. Por isso nós precisamos, irmãos, acreditar, mas acreditar de verdade, e não ser meramente religiosos, onde a gente vai lá buscar e orar, e Deus me abençoa aqui, não. Irmãos, como é bom um coração aquebrantado, um espírito aquebrantado diante de Deus. Como é bom poder orar e sentir, entrar na alma, na veia, no sangue, na medula, a presença do Deus Altíssimo sobre as nossas vidas. Por isso, nesse ano de 2026, janeiro, eu te convido a fazer com que a sua vida seja um manancial de Deus na sua alma. Deixa Deus trabalhar na tua alma, meu irmão. Deus quer nos usar, nos encher, nos preencher da sua presença, muito mais do que a gente tem deixado, muito mais do que nós imaginamos. Eu confesso para vocês, eu já tive muito complexo de inferioridade, sabe, assim, achando às vezes que não é ninguém. Eu quero falar do valor que você tem. Eu quero falar. Pode cantar daqui a pouco? Que você tem. Eu me achava inferior a outras pessoas, me achava, sei lá, tinha muito complexo de inferioridade na minha vida. Até o dia que eu aceitei Jesus Cristo, ao Senhor Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Irmãos, os complexos vão todos embora, o medo, a angústia, a tristeza. Certo, nós somos humanos, a gente tem, né, os nossos momentos difíceis, irmãos, mas quando verdadeiramente a gente deixa Deus trabalhar na nossa alma, na nossa vida, tudo é transformado. Que prazer é no nosso coração estar na casa do Senhor, adorando em espírito e em verdade. As pessoas talvez dizem, moça, mas vocês vão na igreja de manhã, vai cedo para EBD, que eu não sei o que é, depois vai à noite, porque para a gente é um prazer estar na casa de Deus. Para a gente é um prazer estar louvando ao Senhor. Para a gente é um prazer ver pessoas entrando, entregando a vida a Cristo, caminhando conosco. Esse é o nosso grande prazer da nossa alma. Por isso, se você me assiste em casa, ou aqui, talvez você também sinta uma tristeza no coração, dizendo, eu não me sinto feliz. Eu só posso te dizer esta noite, aquilo que um dia eu fiz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Eu sei o plano que tem sobre a tua vida, plano de paz, plano de prosperar, diz o Senhor. Deus tem grande plano sobre a sua vida, meu irmão, mas é preciso tomar uma decisão, é preciso ter uma transformação, é preciso verdadeiramente entregar o teu caminho ao Senhor e confiar nele, porque o mais Ele fará. Ele nos prometeu, é palavra dele, Deus não é homem que minta.